Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. Minhas redes sociais digitais são @PauloRobertoMaciel 6 /, no Instagram, @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919, no YouTube, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/paulomaciel da rádio. Liturgia referente ao dia 5 de dezembro de 2025, sexta-feira, primeira semana do Advento, no ano litúrgico A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria, com o prefácio primeiro do Advento. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículos do 17 ao 24. Assim fala o Senhor Deus: dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim? E não poderia o jardim tornar-se floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio das trevas das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, e sucumbiram todos os malfeitores precoces, os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com as palavras falsas. Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar meu nome no meio do povo. Honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 26 na Bíblia Vulgata, ou 27 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 4º, 13 a 14, refrão 1º A. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a prevenção, retificando, o Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 9, versículos do 27 ao 31. Vamos recepcioná-lo, vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos de seus servos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor.
Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aqui na revista Igreja em Oração, a explicação da liturgia da palavra. Na espera pelo Senhor que venha ao encontro de seu povo para libertar e salvar a todos, somos convidados neste advento a permanecer vigilantes e atentos. Por isso é a oportunidade para revisitarmos nosso caminho, para nos colocarmos em processo de conversão e mudança de vida. O texto evangélico é muito propício a essa reflexão. Uma vez que Jesus é nosso iluminador. 2 cegos tiveram a vista recuperada pela manifestação de fé que fizeram. Faça-se conforme a vossa fé. Versículo 29b, disse Jesus para eles. Mesmo sem enxergar, suas almas estavam iluminadas. Quando o milagre aconteceu, eles puderam contemplar a verdadeira luz que é Jesus. É Ele que nos purifica e ilumina nossas vidas. Quando contrastamos nossas realidades com o filho de Davi, versículo 27c, percebemos aquilo em que ainda precisamos nos converter. Desse modo, o Senhor ilumina nossas cegueiras existenciais e espirituais, a fim de que possamos também ser pequenas luzes na vida de outras pessoas. Temos também uma reflexão do livro Palavra e Vida. Vejamos o que está escrito sobre Mateus, capítulo 9, versículos do 27 ao 31. Perguntaram certa vez como poderiam os cegos seguir Jesus, pois sendo cegos não viam Jesus, a não ser que alguém os guiasse pelo caminho ou que o ruído das pessoas que passavam acompanhando Jesus lhes chamasse a atenção, ou talvez o que depois chamaremos de fé, que os orientava e dizia para onde tinham de caminhar, a fim de encontrar a cura de sua cegueira. Jesus pergunta-lhes se acreditam que ele os pode curar. Entende-se que acreditavam. É claro que sim. Por isso, ele lhes abriu os olhos. Como poderiam deixar de contar aos outros as maravilhas que a eles aconteceram? São maravilhas. Você ser curado de uma cegueira. Mateus 9, capítulo de 27 a 31, tem uma explicação também no livro Dia a Dia com o Evangelho. Pelo órgão da visão, os 2 cegos não enxergam Jesus, mas pelos olhos da fé já o reconhecem ao implorar: tem piedade de nós, filho de Davi. Os cegos, os aleijados, os doentes em geral, parecem ter certa facilidade para ver a obra de Deus e acolher o seu enviado, Jesus Cristo. A fé dos 2 cegos e seu pedido por compaixão alcançam de Jesus a cura dos olhos e desperta no coração deles um anseio imprimível de contar o fato por toda a região. Tornam-se, desse modo, anunciadores das maravilhas realizadas pelo Messias no meio do povo. Peçamos a Cristo, o médico divino, que abra nossos olhos e nos faça colaboradores seus, para aliviar o sofrimento alheio e proporcionar alegria aos que mais precisam. Vamos agora aos santos do dia. Martinho Dume é santo do dia 5 de dezembro. Oriundo da Panônia, atual Hungria, homem de grande erudição, ocupou a sede episcopal de Dume e depois a de Braga. Graças ao seu zelo apostólico e à sua pregação, os suevos abandonaram a heresia ariana. Olha aí como é bom o zelo apostólico e a pregação. Eles abraçaram a fé católica. Empenhou-se
na erradicação dos costumes da idolatria, inclusive costumes linguísticos, como na designação cristã nos dias da semana, e escreveu importantes opúsculos, nomeadamente de orientação moral, catequética, pastoral e de vida monástica. Com a sua virtude e sabedoria, de Santo Isidoro de Sevilha, a igreja floresceu na Galileia. Santo do dia 5 de dezembro, São Frutuoso foi bispo e morreu mais ou menos em 665. Descendente de nobre família visigótica, depois de ter sido monge fundador de cenóbios, que são tipos de mosteiros, foi eleito bispo de Duma e finalmente nomeado bispo metropolitano de Braga pelos padres do 10º Concílio de Toledo, governando simultaneamente com suma prudência esta igreja e os seus mosteiros. A sua santidade e labor apostólico estenderam-se a toda a Península Ibérica. Santo do dia 5 de dezembro, São Geraldo Bispo, morreu em 1108. Natural da Gália, professou no mosteiro de Moissac, de onde passou para Toledo. Então ele esteve lá neste mosteiro de Moissac, depois foi para Toledo. E em seguida foi eleito bispo de Braga, onde exerceu grande atividade na reorganização da diocese, além da promoção da vida monástica, reforma litúrgica e pastoral, reconstrução das igrejas, bem como na aplicação da disciplina eclesiástica. Santo do dia 5 de dezembro, São Sabas, abade, nasceu perto de Cesareia de Capadócia, em 439. É um dos monges mais famosos da antiguidade. De acordo com o site cruzterrasanta.com.br, Sabas nasceu no vilarejo de Mutalasca, vizinho da cidade de Cesareia de Capadócia, no ano 439. Sua infância foi difícil. Por causa de uma disputa por herança entre parentes, ele foi em busca de ajuda no mosteiro. Lá foi muito bem acolhido, embora fosse ainda criança. Ficou e tornou-se monge. E apesar de ter adquirido pouca instrução formal, tornou-se um grande sábio nos assuntos espirituais e na doutrina cristã. Passou sua longa existência entre os vários mosteiros que existiam na Terra Santa. Viveu a vida monástica comunitária. Depois experimentou a vida solitária do Mosteiro dos Anacoretas. São Sabas partilhou os bens que herdou da família entre os cristãos mais pobres e entre os doentes. Ajudou os cristãos que eram perseguidos em sua terra. Foi sempre valente ao defender o direito e a justiça. Na sua época, os cristãos eram perseguidos e havia, inclusive, um decreto afirmando que eles deveriam comer a carne de animais oferecidos aos deuses pagãos para serem poupados. Muitos cristãos enganavam os guardas, dando carne comum a seus familiares, e não as carnes sacrificadas. Assim, salvaram seus entes queridos do martírio. São Sabas, porém, recusou-se a endossar essa mentira. Chegou a protestar publicamente contra a prática. Fundou uma enorme comunidade de anacoretas, que são monges solitários, no Vale de Cedron, em Jerusalém. A comunidade recebeu o nome de Grande Laura. O santo tornou-se famoso por causa de milagres e prodígios que se realizaram através de suas orações. Certa vez, uma grande seca foi interrompida por suas orações. Ele também ficou famoso por causa da grande sabedoria que alcançaria sobre a doutrina de Cristo e passou a ocupar uma posição de grande liderança entre os cristãos e o clero. São Sabas era também um grande pregador do Evangelho. Suas pregações inspiradas levavam à conversão de um grande número de pagãos, tanto que ele passou a incomodar autoridades romanas. E as perseguições aumentaram e pioraram, mas ele não se intimidou. Chegou a interpelar o imperador romano na cidade de Constantinopla contra os impostos e em favor dos pobres. Além disso, ele chegou a organizar e a liderar um verdadeiro exército de monges com o objetivo de dar apoio ao Papa e combater a heresia conhecida como monofisismo, que afirmava que Jesus tinha somente a natureza divina, negando sua natureza humana. São Sabas faleceu no dia 5 de dezembro de 532, em Israel.
tinha 93 anos. Ele passou a ser considerado como um dos mais importantes organizadores da vida monástica na Terra Santa. A festa em sua honra passou a ser celebrada no dia do seu falecimento e ele passou a ser conhecido como Pérola do Oriente por causa de sua grande sabedoria e influência. No mosteiro que ele fundou, São João Damasceno viveu 2 séculos depois. Santa do dia 5 de dezembro é Santa Crispina de Tagore. Foi mártir e morreu em 304. Mãe de família decapitada em Tebessa, atual Argélia. Olha, Santa Crispina de Tagore foi morta porque recusou-se a adorar os deuses pagãos. Santo do dia 5 de dezembro, São João Almonde, sacerdote e mártir, morreu em 1612. Foi executado em Tyburn, na Inglaterra, no reinado do monarca Jaime I. E por que foi executado? João Almonde morreu por exercer seu ministério de padre católico. Mesmo no patíbulo, no local da execução, não cessou de praticar a caridade. Bem-aventurado do dia 5 de dezembro é o beato Bartolomeu Fante, sacerdote, morreu em 1495. Foi religioso carmelita em Mantua, zeloso propagador das devoções a Jesus Eucarístico e Maria Santíssima. Bem-aventurado do dia 5 de dezembro é o beato Nicolau Stensen, foi bispo, morreu em 1683, nascido na Dinamarca num lar luterano, converteu-se depois de assistir uma procissão de Corpus Christi, estudou teologia e tornou-se sacerdote. O beato Inocêncio XI o nomeou vigário apostólico das cidades nórdicas da Europa. Bem-aventurado do dia 5 de dezembro é o beato Filippo Rinaldi. Foi sacerdote salesiano e morreu em 1931. Aos 21 anos conheceu São João Bosco. Filippo Rinaldi contribuiu grandemente para a expansão da congregação salesiana, da qual foi vigário geral e depois reitor maior. Bem-aventurado do dia 5 de dezembro é o beato Narcísio Putz. Foi presbítero e mártir, morreu em 1942. Foi um sacerdote polonês encarcerado no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Ali morreu após atrozes suplícios. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus poderoso, Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá. Como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, porque na parousia os corpos serão ressuscitados e haverá vida gloriosa, inenarrável, inefável, inexpressável pelas nossas palavras para quem crer em Jesus como Deus, vida gloriosa para quem for batizado, vida gloriosa para quem se arrepende dos pecados. Então, creia em Jesus como Deus, se arrependa dos seus pecados para não morrer em pecado grave e seja batizado e nos encontraremos na vida eterna para vivermos para sempre, por todos os séculos dos séculos, com a visão beatífica de Deus e com todos os anjos e santos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.